Oi, pessoal. Então, conforme algumas pessoas solicitaram em nossa última aula presencial, eu estou gravando essa aula em vídeo, né, referente à nossa revisão para a prova do segundo bimestre na disciplina de contabilidade atuarial. Tá legal? Então, logo amanhã, pela manhã, né, amanhã, dia 4, eu estarei inserindo esse vídeo, essa videoaula, lá no Google Classroom. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. O que que vocês precisarão saber obrigatoriamente para o dia da nossa prova, tá? Como conteúdo para a nossa prova. Primeiro, que a nossa prova vai ser no dia 10, né? Às 7 horas, e quem vai aplicar a prova para vocês será o professor Diogo. Gentilmente aplicará a prova, porque eu estarei aplicando a prova de ética contábil no primeiro período, tá? Então, para esse segundo bimestre, nós tivemos a seguinte divisão de notas: meio ponto na atividade do dia 29 de abril, um ponto na atividade no dia 20 de maio, um ponto e meio na atividade no dia 27 de maio. Aí nós tivemos um ponto para quem participou em todas as aulas e para quem fez todas as atividades. Ela é proporcional, tá? Então, se porventura você teve duas faltas, então você vai ter uma nota proporcional a essas presenças que você teve, tá? Você não fez uma atividade, então você vai ter uma nota proporcional, tá? A estas atividades que você entregou e não entregou a outra, tá? Então, não é um ponto para todo mundo, tá certo? É proporcional àquilo que você fez, àquilo que você desempenhou no segundo bimestre. Por fazer o simulado, também terá um ponto, somente por vocês terem feito o simulado, né? Quem fez o simulado já tem um ponto. Preenchimento da avaliação institucional, o quinto período teve 95%, se eu não estou enganado, né, de participação, então, bem acima daquela meta que nós havíamos estipulado de 80%, então, todos terão um ponto. E essa avaliação do segundo bimestre, a nota é 4, tá certo? Totalizando 10 pontos para o segundo bimestre. Muito bem. Como que será a prova? Terá questões objetivas, terão questões descritivas, tá certo? Vocês poderão utilizar o mapa mental, tá? Podem trazer o mapa mental sem problema nenhum, frente e verso, numa folha A4 ou numa folha de caderno, tá? Podem trazer também calculadora, tá, gente? Calculadora. Não é para trazer o celular e utilizar como calculadora, é calculadora. Por quê? Porque na prova do primeiro bimestre, infelizmente, houveram algumas pessoas que usaram de má fé, né? Eu liberei o uso da calculadora do celular e a pessoa, infelizmente, usou como cola, tá? Uma atitude desonesta, infelizmente, certo? Então, por conta disso, agora, neste segundo bimestre, vocês utilizarão calculadora. Se não trouxer calculadora, vai ter que fazer a questão na mão, porque não vai utilizar o celular. Tá bom? Então, o que é previdência social? Tá? Então, é uma questão que possivelmente cairá na prova. Então, tem as três, as três as três características, né, da Previdência Social: sistema público que oferece proteção financeira em caso de aposentadoria, invalidez e morte, sustentado por contribuições de trabalhadores e empregadores, objetiva garantir renda e estabilidade para quem não pode mais trabalhar. Então, são três características básicas da Previdência Social. Dentro da Previdência Social, nós temos a Seguridade Social, que também é subdividida em saúde e assistência social. Quando falamos em saúde, nós temos lá licença maternidade, auxílio acidente de trabalho e auxílio doença. Quando falamos em assistência social, nós temos pensão por morte e invalidez, auxílio social ou de reclusão e aposentadoria, idade, tempo de contribuição, invalidez e aposentadoria especial.
Todo esse conteúdo nós explicamos em sala de aula, por isso que agora, somente por ser uma revisão, eu estou apenas passando por cima para mostrar para vocês o que realmente vai cair na prova. Por isso é importante vocês verem os slides das aulas passadas também, estudarem, né? Verificarem com os conteúdos, caso tenham, com as anotações de vocês, caso tenham anotado alguma coisa. Com relação ao regime previdenciário, é importante vocês saberem as características dos três, né? RGPS, RPPS e o RPC. É importante vocês saberem, né? Para que que serve, quando se utiliza, tá? Sobre o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, três características, né, do INSS, é importante, vai que na prova caia lá uma questão. Apresente duas características do INSS, apresente uma característica do INSS, tá? Ou de marcar X, né? Abaixo estão uma característica do INSS, exceto tal coisa. Então, é importante vocês darem uma leitura, fazerem uma leitura bem consistente aí nesses slides, certo? Sobre comunicação de acidente do trabalho, é importante vocês saberem o conceito do que vem a ser, né, o CAT. É importante vocês saberem os três tipos de CAT, né, o CAT inicial, o CAT de reabertura e o CAT de comunicação de óbito, tá? Também é importante saberem quando ocorre o acidente sem óbito e o acidente com óbito, tá? A comunicação, quando deve ocorrer, qual é a periodicidade dessa comunicação, tá? Quando há óbito e quando não há óbito, é importante vocês saberem disso. Quem deve emitir o CAT, né? Quem deve obrigatoriamente fazer a emissão da CAT, tá? As etapas para emissão da CAT também, tá? As etapas para ela e as consequências da não emissão ou emissão incorreta, tá? Precisam saber. Quem faz o pagamento quando o funcionário está em acidente de trabalho, os primeiros 15 dias quem paga, depois dos 15 dias em diante, a partir do 16º em dia em diante, quem faz o pagamento, né? Se há estabilidade de emprego, se há recolhimento de FGTS, se há carência, né? Então, nesse slide aqui, ele mostra e demonstra tudo bem certinho que vocês precisam saber referente as características principais, né, do CAT. Também é importante vocês saberem o cálculo do CAT, né? Vocês deverão pegar o tempo de serviço do funcionário, salários recebidos no período trabalhado, a média dos salários recebidos, e em cima dessas médias, o funcionário irá receber 91%. Então, se a média foi lá R$ 1.815, né? A média do salário do funcionário durante o período que ele estava registrado, ele vai receber, enquanto estiver em acidente de trabalho, afastado por acidente de trabalho, 91% desse valor. 91% de 1.815, por exemplo, tá? Aqui tem um exemplo, né? Problema. Ah, não, não, tá? Então, é importante vocês terem noção, né, de como funciona o cálculo do CAT, porque na hora da prova pode ter uma questão que diga: calcule qual é o valor que o funcionário receberá enquanto ele estiver afastado por auxílio, auxílio, estiver em afastado, né? Quando ele estiver afastado, tá? Acidente de trabalho, né? Quando ele estiver em auxílio de acidente de trabalho. Bárbaro, fugiu a palavra. Aqui, outra coisa que vocês obrigatoriamente precisarão saber é com relação à nossa previdência privada, né? Nós fizemos os cálculos em sala de aula também. Aqui nós fizemos o cálculo em sala de aula, fizemos atividades também, né? Da mesma forma aqui da aposentadoria privada. Uma pessoa tem 50 anos e deseja ter uma aposentadoria no valor de R$ 7.000. Pela Previdência Social, ela terá uma aposentadoria de 1.518. Qual é o estudo, análise, tempos de contribuição e o valor que esse cliente deverá ter para que o valor da aposentadoria seja de 7.000 quando este cliente tiver 65 anos? Então, esse é o nosso problema. E agora nós precisamos fazer a solução, né? Como calcular isso? Então, se, se a meta é receber 7.000 mensalmente e eu já tenho garantido 1.518, que é da minha aposentadoria pelo INSS, então eu preciso complementar com 5.482 por mês, certo?
Se o cliente tem 50 anos e pretende se aposentar aos 65, então ele tem 15 anos ou 180 meses para acumular o montante necessário, tá? Então, eu tenho que pegar esses 5.482, que é o valor que eu estou buscando, lembrando que 1.518 eu já tenho, né? Então, eu pego esse 5.482, que falta ainda, e multiplico e divido, né, por uma taxa mensal de 6% ao ano, ou 0,05005, né, ao mês, que vai dar 1.096.400, que é o meu capital que eu preciso juntar durante os 15 anos, tá? Então, ou seja, o cliente precisará ter acumulado aproximadamente 1.100.000 ao final de 15 anos, tá? Para complementar o benefício do INSS e atingir os R$ 7.000 mensais, certo? Então, agora, na sequência, como é que eu faço para fazer o acúmulo desse 1.096.000, tá? Então, o capital desejado é 1.096.000. Qual deverá ser a minha contribuição mensal, né? Eu estou buscando através da fórmula que está aqui. A taxa de retorno mensal é 0,5%. O número total de contribuições é 180 meses. Colocando na minha fórmula, dará R$ 3.770,05. Isso significa dizer que durante 180 meses, né, ou 15 anos, eu precisarei depositar mensalmente 3.770,05 para que no final desse período eu tenha um capital, né, de 1.096.000 e assim possa ter uma aposentadoria confortável de R$ 7.000 ao mês, tá? Quando eu me aposentar. Bom, pessoal, para a prova é isso. Vocês poderão, então, utilizar um mapa mental, utilizar uma calculadora, tá? Esse mapa mental pode ser um formato, uma folha do formato A4 ou pode ser uma folha de caderno, certo? As questões, elas são baseadas somente nestes slides, tá? Entretanto, vocês deverão fazer uma leitura aprofundada no conteúdo desses slides e caso não encontrem ou não tenham entendido o que está no slide, procurar as aulas anteriores que estão no Google Classroom e assim entender para poder fazer uma boa prova. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês, porventura, venham a ter, por gentileza, entre em contato comigo via WhatsApp que eu estarei disponível e respondendo. Certo? Muito obrigado a todos. Até mais.